A igreja jamais interpretou livremente, a católica jamais interpretou livremente as escrituras como você pintou e bordou neste vídeo. Infelizmente, pastor Rodrigo Mocelin, é uma inverdade que foi contada. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você. Hoje nós vamos analisar um pequeno trecho da fala do pastor Rodrigo Mocelin de um vídeo em que ele tenta refutar o padre Paulo Ricardo. O vídeo, por si só, contém uma série de incoerências que não vale a pena a gente analisar. Primeiramente, ele tira do contexto a fala do padre Paulo Ricardo e aí ele faz a análise dele, mas a gente não vai analisar o vídeo todo. Eu peguei apenas um pequeno trecho, apenas para ilustrar para vocês como que tem determinados pastores aí que gostam de criticar a Igreja Católica sem conhecê-la, sem entender direito o que é a Igreja Católica. E não só a Igreja Católica, pastores que apontam o dedo na cara de outros pastores, de outras igrejas evangélicas, como eu já fiz um vídeo aqui falando de um pastor falando mal de uma igreja evangélica sem conhecê-la. Então, isso é muito ruim, muito feio. A pessoa falar de uma outra, vamos dizer, outra denominação que seja, sem conhecê-la, sem estar lá dentro, sem viver ela. É claro, tem casos que sim, a gente pode interpretar de forma precisa, mas na maioria das vezes nós caímos no risco de sermos injustos com a nossa argumentação. Então o pastor aqui ele vai falar um trecho deste vídeo que é um absurdo em relação à Igreja Católica, que a gente vê claramente que ele não faz a mínima ideia o que ele está falando. Eu não sei onde que ele aprendeu isso, não sei onde ele ouviu, mas eu vou compartilhar para vocês na fala mesmo o pastor Rodrigo Mocelin. Vou deixar aqui o pequeno trecho para vocês assistirem comigo e aí também vocês podem tirar a conclusão aí própria e deixar aqui no comentário se for o caso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ora, qual é o sentido desse texto? Dessa figura de linguagem, da luz, da lâmpada? O texto é autoexplicativo. A candeia, que é uma lamparina, ela não havia luz elétrica na época. Se você quisesse iluminar a casa, você pegaria uma lamparina e a esconderia debaixo da mesa? Não. Você coloca no velador, que era um suporte que ficava ali no centro para irradiar a luz para todos os lados. Então Jesus está pegando essa figura de linguagem e ele explica o que ele disse. Assim resplandeça a vossa luz, cristãos, para que os homens vejam as suas boas obras. Ou seja, a luz aqui representa as boas obras dos crentes. E Jesus explicou o texto, é claro, é fluido, a leitura é natural. Mas como a Igreja Católica interpreta? Olha, isso aqui é o seguinte, coloque uma imagem no altar. Onde tem isso no texto? Ou então, pense na transubstanciação. Então, pessoal, é isso aí. A gente vê uma falta de conhecimento tremenda em relação à Igreja Católica. E torna a dizer, pastores, aí fica com vocês aí querer julgar ou não, eu não gosto de julgar ninguém, mas pastores falando mal de outras igrejas evangélicas que não seja a deles, como se eles estivessem lá dentro. Isso é muito feio, falando da vida do outro. Aqui neste vídeo ele fala especificamente do Padre Paulo, né? Falando que a Igreja Católica interpreta a Bíblia livremente. E isso aí é uma novidade que eu ouvi da boca do pastor Rodrigo Mocelin. Essa eu não conhecia. Ele disse no vídeo que a Igreja Católica ela interpreta, ela apresenta o livre exame das Escrituras. É uma novidade que o Rodrigo Mocelin apresentou neste vídeo. E aí ele me fala um absurdo desse, de que em Mateus capítulo 5, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, a Igreja Católica interpreta como colocando a imagem no altar. Então, Rodrigo Mocelin, você está precisando, se você tiver um pouco de boa vontade, já que você é uma pessoa aí que gosta de apresentar seus argumentos, suas teses aí nas redes, é importante você saber o que você está falando. Se tiver um pouco de boa vontade, visite uma igreja católica, pergunte ao pároco, pergunte ao padre se aquela igreja de fato representa isso que você está falando. Porque se você ouviu isso da boca de alguém, este alguém te falou errado. E aí você está agora transmitindo para as pessoas uma inverdade. Uma mentira contada várias vezes, ela pode se tornar uma verdade, mas essa não vai colar. Porque até mesmo o mais ingênuo do evangélico, ele não acredita nisso. Ele vai se perguntar, não é possível. Não é possível.
Agora, é claro, se a pessoa estiver com o coração endurecido, mesmo que ela seja católica e estiver ouvindo aí a sua palavra, o seu vídeo, ele vai acreditar e aí isso pode causar uma confusão na cabeça da pessoa. Se ela é católica, vai na igreja, vê a imagem lá, ó, o pastor Rodrigo Mocelin disse que aquela imagem representa a luz que Jesus disse lá, que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que absurdo a igreja católica fazer isso! Que absurdo! Colocando imagem. Olha, primeiramente, de fato, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que nós conheçamos as boas obras. E os santos estão lá, sim, para que nós também recordemos as suas boas obras. Mas a igreja não interpretou este texto aí que você acabou de ler desta forma, não, para colocar a imagem lá no altar, não. As pessoas, aí é um assunto longo, as pessoas antigamente não sabiam ler, mas o fato sim de olhar para a imagem representa a gente olhar e recordar, olhar para São Francisco de Assis, a imagem dele, e recordar, ele praticou boas obras. Eu preciso me espelhar neste cara. Imagine você, pastor Rodrigo Mocelin, se você tem filho, filha, não sei, tomara que você tenha uma linda, uma bela família. Imagine os seus filhos. Se você é um bom pai, se você pratica ações de caridade, se você acolhe os pequeninos, como Jesus ensinou. E os seus meninos acompanham você com muito orgulho de você. Papai Rodrigo Mocelin, seu filho, sua filha, tomara a Deus que você tenha uma linda família. E aí, um dia, né, conforme a natureza, um dia você irá deixá-los, eles continuarão, e aí, no criado da casa deles, vai ter a imagem sua, do papai, né? Lá no criado do papai deles. Eles vão crescer, olhar para esta imagem e falar, este é meu papai, que praticou boas obras. Toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar que eu também preciso praticar boas obras. Este é o sentido da imagem, pastor. A igreja jamais interpretou livremente, a católica jamais interpretou livremente as escrituras como você pintou e bordou neste vídeo. Infelizmente, pastor Rodrigo Mocelin, é uma inverdade que foi contada, né? Então, o sentido é este. De fato, um dos sentidos é a gente recordar, sim, as boas ações, as boas obras daqueles santos e tentarmos nos espelhar, venerá-los como forma de respeito, mas jamais adorá-los. Então é isso aí, pastor Rodrigo Mocelin, que fica esta dica para que você, se tiver uma pequena boa vontade, visite uma igreja, converse com o pároco, vai lá, fala que você é pastor, seja justo, honesto, fala, padre, queria compreender melhor isso aqui, porque eu ouvi uma pessoa dizendo que vocês colocam a imagem no altar por causa disso. E aí, me explica isso aqui melhor, né? Então, é assim que funciona, pastor. Nós somos cristãos, precisamos amar uns aos outros. Um forte abraço e fiquem com Deus. Se vocês gostaram deste conteúdo, deixa aqui no comentário, gostaria de saber também a opinião de vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.